Olá, a paz do Senhor, começando mais um vídeo. Hoje eu vou falar de um assunto interessante que quando eu estava morando na rua, eu comecei a ler alguns artigos, alguns panfletos, alguns estudos, alguns cursos diferentes sobre o assunto bíblico. Daí eu me interessei em ler uns fascículos que eu tinha, daí eu comecei a ler sobre a eletricidade básica. Daí eu fui lendo este assunto, que é um curso que eu tinha comprado antes de eu ir morar na rua. É em formato de revista. Daí eu peguei e comecei a ler o primeiro fascículo, o segundo. Acho que são uns 15 ou 16 fascículos falando sobre eletricidade prática. É um curso que fala sobre o conteúdo do ensino da eletricidade. Daí eu fiquei pensando em como que eu poderia usar a eletricidade para mim poder arranjar um meio de transporte. Conforme eu ia lendo, ia aparecendo essas ideias. Até que eu tive a ideia de montar um carro elétrico, com peça de produto de ferro velho, que seria um material mais barato. Daí a ideia foi vindo, daí eu vi que talvez poderia dar certo instalar um motor elétrico, mas não utilizando esse sistema novo de energia elétrica, que eu nem conheço, porque esse curso que eu comecei a ler, ele é bem antigo. Então eu pensei em montar um carrinho elétrico para mim poder vender verdura, alface, hortaliça nas ruas da cidade onde eu moro. Assim eu ia tentar construir um carrinho barato, um protótipo, né? Diferente. Daí fiquei pensando em usar peças de bicicleta para montar a estrutura do carrinho. Daí eu fiquei pensando como que eu ia encaixar o quadro da bicicleta para montar um carrinho, porque a bicicleta já é um veículo que já é completo, porque tem quadro, tem roda. Então eu estava pensando em tirar o guidão e fixar uma caixa no meio de duas bicicletas, utilizando ferramenta, equipamento, para fazer esta instalação. E daí eu estava pensando em utilizar este esquema. Daí eu fiquei bastante tempo pensando. Todo dia eu ia trabalhar lá na horta do Allan Kardec, fazer o tratamento, a terapia, e ficava lendo este curso que eu vou apresentar agora, para mostrar se vai ser possível fazer este carrinho para vender produtos pela cidade. Então, eu vou começar a ler aqui sobre o assunto. Elementos básicos de eletricidade. Princípios gerais de eletricidade. Introdução.
as aplicações da eletricidade no mundo atual tornam-se cada dia maiores e mais importantes. Na indústria, no transporte, está vendo? A minha ideia começou a surgir através desta leitura. Nas comunicações, que também eu estava pensando em fazer um negócio, vamos falar assim, agroindustrial. Como eu li aqui, que a eletricidade ela pode ser usada na indústria. Então eu estava pensando em cultivar, vamos falar do negócio agora, que eu estou pensando em fazer. Estou pensando em arranjar um terreno dentro da cidade ou próximo, para mim poder plantar verdura, hortaliça e grãos, que nem milho, soja e trigo. E plantar também talvez cana de açúcar, e plantar também adubação verde, para poder fazer o sistema da técnica de poder plantar as culturas, fazer uma horta e também já ter a opção de criar galinhas, como eu já comecei a fazer o vídeo dos cursos falando sobre a área de avicultura. Então, são espaços que não precisa ser grandes para fazer este negócio funcionar. Então, eu estava pensando em começar a trabalhar com isso. Então, por isso que eu estou abrindo os cursos, porque eu tenho material de ensino didático em formato de livros e DVDs para ensinar, para instruir a fazer este negócio, para aprender a fazer esse negócio, a montar este negócio. E tenho também outros assuntos que eu vou encaixar neste planejamento, neste plano. Então, a eletricidade ela vai ser fundamental para mim poder encaixar nestas ideias. Por isso que a eletricidade ela é importante na indústria, no transporte. Na questão do transporte, estou pensando em montar esse carrinho elétrico automatizado para controlar ele de longe. Daí eu ia montar a estrutura do carrinho utilizando as peças da bicicleta, encaixado junto com um suporte em formato de caixa para poder colocar os produtos alimentícios, como verdura, batata, as coisas que nascem debaixo da terra, beterraba, e também plantar algumas frutas também, como mamão, que parece que em um ano já começa a dar fruto, o coco também. Eu tinha uns livros que ensinava a plantar coco, só que eu acabei perdendo. Daí eu perdi uma parte da coleção, só ficou menos da metade, acho que eram 5, 6 ou 7 livros. Acabou sobrando só uns 2 ou 3, mas acho que dá para utilizar. Vamos ver, eu vou encaixar. E banana também, que parece que produz rápido também. Agora as outras coisas
tipo laranja, mexerica, essas coisas já demoram mais, né, para poder colher, né? E também eu precisava de um lugar próprio, né? Um pedaço de terra próprio, definitivo. Então, provavelmente vou ter que alugar. Isso ainda não sei como que eu vou fazer. Então, eu vou continuar falando sobre o assunto da eletricidade para encaixar nesse esquema que eu estou pensando em fazer. E nas comunicações também. A eletricidade é importante. Inclusive, eu estou com um estudo aqui que eu consegui preservar sobre antenas, utilizando rede locais de servidor de internet para poder me comunicar a longas distâncias com o carrinho através do celular. Mas eu estava pensando agora que eu tenho celular e eu tenho conta de internet. E é muito caro o valor da mensalidade para poder utilizar os dados para acessar a internet. Então eu estava pensando em utilizar este projeto que eu tenho na área de redes de computadores para mim poder montar meu próprio servidor, meu próprio provedor, para não gastar dinheiro, para poder montar o esquema de comunicação com os carrinhos que eu vou deixar na rua para vender meus produtos. Daí nem precisa ficar no local. O carrinho, o sistema automatizado faz a venda automática. Então eu vou começar também a falar sobre isso agora também, com os cursos que eu consegui preservar. Então isso faz parte também do projeto. Estou falando isso porque calhou de eu começar a falar sobre a eletricidade e aparecer abordar esses assuntos. Então, também na área de agricultura, como eu falei, eu vou trabalhar na área de agricultura. A eletricidade também tem um papel fundamental no negócio também, na iluminação, enfim, em todas as atividades técnicas e científicas. A eletricidade é importante. É absolutamente indispensável a utilização desse precioso auxiliar do homem moderno. Essa grande variedade de aplicações nos mais diferentes campos e das formas mais diversas dá aos leigos a ideia de que a eletricidade é algo de misterioso e muito complicado. Realmente, a eletricidade é um assunto bem misterioso, igual a Bíblia, porque a eletricidade tem a partícula elétrica, que são os elétrons, que é um componente, uma parte da ciência elétrica que até os cientistas não sabem explicar, né? Como que acontece esta realização do poder da energia elétrica, né? Daí eu estava pensando, quando eu estava morando na barraca, que eu morava na rua, que eu acho que é uma partícula de Deus, né? Eletricidade, né? Porque é uma coisa invisível e é um poder muito grande, né? Porque a gente consegue movimentar até um carrinho de 500, de 1000 quilos, né? E faz parte do plano
eu aprender a mexer com a eletricidade para poder movimentar o transporte elétrico, né? Então, por isso que eu estou começando esse estudo, né? Então, esta energia também eu acho que deve provir dos mundos espirituais, né? Porque é uma coisa assim que não tem explicação, nem a ciência humana consegue explicar, como nós vamos ler mais adiante em outros vídeos falando disso no curso de eletricidade que eu estou inaugurando agora, né? Que eu estou inaugurando agora no canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, né? Então, para concluir esta primeira parte, eu abri a Bíblia e vou ler um versículo que eu estou agora olhando na Bíblia, que está em Romanos capítulo 8, para ver se a gente consegue fazer uma conexão com Deus e Jesus Cristo, para dar o pontapé inicial a este evento que vai ser iniciado agora, que é o curso da energia elétrica. Então, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, com E maiúsculo. Então, como sempre eu falo que a energia luminosa é o Espírito com E maiúsculo, é o Espírito que está identificado aqui na Bíblia, que é Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é o Espírito de Melquisedeque, que é o sacerdote. A energia elétrica também, no caso dos elétrons, faz parte também do Espírito com E maiúsculo, porque a energia elétrica é um poder. E esse poder, ele é convertido da energia que vem de algum mundo que a gente não está vendo, do mundo invisível, que seria o mundo que a religião, que está escrito dentro da Bíblia, ela revela que é o mundo das energias luminosas e elétricas. Então podemos dizer que a energia elétrica também faz parte do espírito com E maiúsculo. E assim encerramos esse vídeo e vamos continuar falando sobre estas coisas, porque uma coisa está ligada à outra e faz parte dos assuntos da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Fique com Deus, Deus abençoe.